Boa noite, estamos juntos novamente com o estudo do livro de Provérbios, nos aproximando do final do livro, não é? Nós estamos hoje 24, 25, se nós formos 2 capítulos por dia, a gente vai chegar a 26, 27, 28, 29, 30, 31, faltam mais 3 estudos depois deste, ok? Nós vamos começar o nosso estudo lendo com vocês o capítulo 24. A gente sempre adota aquela leitura de 2 em 2 versículos. Nós vamos fazer a mesma coisa hoje com o capítulo 24, e inclusive é um longo capítulo, né? Mas a gente vai ler e vamos, como nós prometemos na semana passada, rever com você essa estrutura do livro. O que a gente chama de estrutura de um livro do Antigo Testamento? O modo como foram organizados os blocos de textos. Então, a gente percebe no livro de Provérbios que há blocos de textos organizados. E, às vezes, de um bloco para outro, até uma mudança de estilo de texto, né? De um texto como nos primeiros 9 capítulos, um texto mais corrido, texto mais em prosa, menos na estrutura de provérbios, como a gente vê no restante do livro, né? Então vamos ler o capítulo 24, depois a gente engrena na continuação do nosso estudo. É um prazer ter você conosco, Deus te abençoe. Logo depois da leitura nós vamos fazer a nossa oração, ok? Vamos lá? Congregação Apóstolos. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, mas o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada ao perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também Estes provérbios de Salomão, os quais... Dos sábios. Eu falei com isso?
São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como o beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Algum pedido de oração especial aí, congregação? Nós temos lá no Rio os nossos idosos, né? Então nós vamos orar por eles, todos, mãe da Regina, as duas tias da Regina, o tio dela também em São Paulo. Vamos orar pelo irmão, meu cunhado, que também está lá fazendo os tratamentos lá da ordem do dia, Paulo Benevides, não é? Algum outro pedido mais? Continuando a orar por nossa igreja, agradecendo a Deus as melhoras de Isaac e Ana Luísa, que essa semana tiveram aí febrícula, gripe, agradecendo a Deus também essa recuperação, não é? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento em que estamos na Tua presença. Obrigado pela Bíblia aberta, pelo que podemos ler e essa jornada de estudos no livro de Provérbios. Dá-nos essa disposição de estudar, de ler a Tua palavra, de voltar a ler, voltar a estudar. Não se pode dizer porque nós estudamos e lemos quase todo o livro de Provérbios, está lido, está resolvido, podemos aposentar, já lemos. A leitura da Tua palavra sempre nos edifica, sempre nos renova e ouvimos a Tua voz por meio dela, sempre há algo novo e uma circunstância da vida em que aplicá-la. Nós também queremos pedir pela mãe da Regina, pelas tias da Regina, o cuidado, a necessidade que cada uma delas tem especificamente, as pessoas que estão ajudando. Abençoa também meu cunhado Paulo no tratamento que está fazendo dele, tranquilidade, paz no coração. Abençoe também, Senhor, as pessoas da nossa igreja, os irmãos das demais igrejas, pessoas que ainda lutam, que ainda enfrentam, Pai, tratamento médico com relação à Covid. Fala-se de uma terceira onda, pedimos que seja aliviada ou seja cancelada, ou enfim, Senhor, que a gente possa superar e, caso aconteça, a gente saber com sabedoria enfrentar, enfim. Nós confiamos na Tua mão, confiamos no Teu poder. Agora ajuda-nos no estudo que vamos fazer. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você conosco no Face, conosco no YouTube, com o slide aí já avisando, né, que nós estamos na parte 13, nos capítulos 24 e 25 do livro de Provérbios. E a gente já no primeiro slide, a gente quer fazer, como nós prometemos semana passada, uma revisão com você do que a gente já viu e do que a gente está para ver. Nós vamos, por exemplo, neste estudo de hoje, fazer uma transposição de uma parte do livro para outra. Então, nessa coleção de provérbios, nós temos, sempre nos livros da Bíblia, nós temos edição, nós temos editores. Se você ler atentamente a descrição que o livro das Crônicas fala de Salomão, ele escreveu diversos poemas, ele pesquisou sobre até biologia, enfim. Ele foi um sábio notável. Muita coisa do que Salomão escreveu e disse não está registrado na Bíblia. Nós temos amostras aqui, inclusive Cântico dos Cânticos é uma poesia que ele escreveu de sua autoria. O livro é
do Eclesiastes também, não confundir Eclesiastes, na nossa versão da Bíblia, com Eclesiástico, que também é um livro de sabedoria, mas está no cânon aceito pelos católicos. O cânon, o Antigo Testamento dos católicos, tem 7 livros a mais, e acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel. Então eles aceitam o que eles chamam os livros deuterocanônicos. Os livros deutero significa acrescentados depois, numa segunda etapa, né? E nós, então, vamos recordar essa subdivisão do livro de Provérbios. Nós estudamos a seção 1, está aí no seu slide, capítulos 1 a 9, é um trecho característico, escrito como introdução, que incluem 16 discursos de admoestações, de advertências, e 2 poemas de personificação da sabedoria. Eu falei na minha oração que é importante você reler o livro de Provérbios, né? Então, como exercício, que tal você reler esses 2 poemas de personificação da sabedoria? Hipostases, né? Que é o termo grego. Era a sabedoria falando de si mesma como alguém a quem Deus consultou quando criou o universo. E nós que estudamos o livro de Jó, a gente destacou como a natureza é prodigiosa. Há muito para se estudar na natureza. Há pessoas que durante uma vida inteira estudam e não estudam. Uma fração mínima da natureza é estudada, não é? Então, a natureza, a criação, tem a impressão digital do Criador. Então, nós vemos nesses capítulos de 1 a 9 um apelo veemente ao sábio, ao filho, para que aplique o seu coração à sabedoria, para que se resguarde buscando a sabedoria de Deus. E o livro de Provérbios não cansa de dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A seção 2 começa no capítulo 10, vai até o 22, 16, é uma coleção, é uma coletânea inicial de provérbios de Salomão, gradualmente composta. Então são os provérbios de Salomão iniciais nessa seção 2 do livro, que começa logo no capítulo 10 e vai até 22, 16, e de 22, 17 a 24, 22 há uma seção que a gente chama de a terceira seção, com as chamadas 30 palavras dos sábios, que são comparadas às 30 sessões da sabedoria de Amenemope. A gente tem que entender, gente, que a Bíblia é um livro desafiador. A Bíblia não surgiu num vazio. A cultura onde a Bíblia surgiu era cercada de 3 grandes culturas. A cultura da Mesopotâmia, que era um império lá do Tigre e o Eufrates. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Os impérios da Mesopotâmia invadiram Israel. Israel, o tamanho dele é como se fosse uma praia do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar que cobre toda a Europa, começa lá em Portugal, da onde o pessoal saiu para descobrir o Brasil, não é? Portugal e Espanha são uma península. O que é uma península? É uma projeção de terra para dentro do mar. Então a Espanha e Portugal são chamados de Península Ibérica. Ali começa o mar Mediterrâneo, é chamado Mediterrâneo porque entre terras, meio, no meio das terras. E esse mar, toda a Europa é banhada por ele, tá? A Ásia Menor, o Oriente, o norte da África. Então ele faz como que uma ferradura, né? Ele volta e encontra ali o norte da África. Há um estreito, se eu não me engano, o estreito de Gibraltar. Por favor, vejam aí para mim se eu estou bom de geografia. A entrada que você faz para o mar Mediterrâneo entre o norte da África e o sul da Espanha é chamada de Estreito de Gibraltar. Ok? E esse mar é o chamado Mar Grande na Bíblia. E é ele que banha a Palestina. Então a gente diz que a Palestina é uma praia do Mediterrâneo porque ela é uma faixa de terra pequena, menor do que o estado do Sergipe. Então, no sul da
Palestina estava a cultura da Fenícia. Ela foi tão importante que uma colônia da Fenícia desafiou o Império Romano. Foi Cartago, no norte da África, desafiou o Império Romano. As guerras púnicas, que foram as guerras dos cartagineses contra os romanos, foram um desafio para Roma. Roma venceu, mas deu muito trabalho. Então os fenícios, eu costumo dizer que os fenícios, entre aspas, são a internet da antiguidade, porque eles fizeram uma comunicação entre os povos tremenda por causa do comércio que eles praticavam. E os fenícios são os aperfeiçoadores do alfabeto. Você tem uma transição entre a linguagem mais antiga, a linguagem cuneiforme, a linguagem do Egito hieroglífica, para a linguagem alfabética. O hebraico já é alfabético. E o aperfeiçoamento do hebraico gerou a língua grega. Da língua grega veio o latim, do latim veio a nossa língua. Inclusive na internet, depois você pode procurar lá no YouTube, uma jovem que fala da quantidade de palavras gregas que nós temos na nossa língua. Você vai ficar admirado em saber como a gente tem palavras gregas na nossa língua. Okay? Como os nomes também, Helena, filosofia, não é? Todas as palavras com metro, né? Gasômetro, a própria palavra metro, cronologia, cronos é tempo, cronômetro, cronômetro, medição do tempo, enfim. Ok? Então nós temos a cultura egípcia. A Bíblia foi escrita como resposta a essas culturas. Você sabia que na cultura da Mesopotâmia tem uma lenda de Gilgamesh, que é uma lenda sobre o dilúvio? Só que na lenda da Mesopotâmia, desses dois impérios, a Síria e Babilônia, que chegam a invadir o Reino do Norte em 722 e o Reino do Sul em 587, esses dois impérios da Mesopotâmia, ali existia a história, a epopeia de Gilgamesh. Era o Noé da Mesopotâmia. Só que foi uma briga de deuses. Então a história do Noé da Mesopotâmia é uma história politeísta de deuses que brigam entre si e um deles quer assassinar o protegido do outro deus, porque era uma briga entre deuses. Um queria assassinar o protegido do outro, queria destruir a obra do outro, que foi a terra, inundando e afogando o protegido que era Gilgamesh. Então ele fugiu, ele foi salvo numa arca. Essa é a epopeia de Gilgamesh, é uma história do dilúvio da cultura da Babilônia. Mas qual é a história da cultura, a história do dilúvio da cultura bíblica? A história de Noé. Então, a Bíblia foi escrita como que para corrigir a visão da Mesopotâmia, que era totalmente diferente de um deus, de deuses politeístas, não é? De muitos deuses brigando entre si. Era uma mitologia, né? Uma mitologia da Mesopotâmia. E a gente agora aqui tem 30 palavras dos sábios comparadas a 30 sessões da sabedoria de Amenemope. Amenemope foi um faraó que escreveu suas 30 palavras. A gente sabe, é só você ler a história de Salomão para você saber o intercâmbio que Salomão fez com diversas terras. Inclusive a rainha de Sabá, não é? A gente hoje diria que Salomão ficou com a rainha de Sabá, né? Teve um caso com a rainha de Sabá, pois essa rainha vem de regiões para além do Egito. Então, é interessante a gente saber que há uma equivalência, evidentemente, numa outra resposta, né? A resposta de que o princípio, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Os egípcios também eram politeístas, ok? Então, a seção 5 do livro 24, a gente vai hoje abordá-la. E hoje a gente passa da seção 4, da seção 4 para 5. Aí no slide, Isaac, tá 5 e 5. Já corrigiu, né? Aí no slide, a seção 4 e a seção 5. Eu botei 5 nas duas, mas a da esquerda, você olhando, é a seção 4, que hoje a gente começou no capítulo 24. Aliás, a seção 3 já vai até o 24 e 22. Então, hoje nós vamos pegar um pedaço da seção 3, a partir do versículo 20 do início do capítulo 24,
nós vamos pegar o fim da seção 4, que é a parte final do 24, e vamos começar a seção 5, que é capítulo 25, 1, e vai até 29 e 27, tá? Vai até 29 e 27. Pedi o Isaac também para consertar aí no slide, que é 29,27. Aí tá tracinho, né? Mas é 29,27. Ok? Então vamos começar? Aí nós falamos a seção 6, 7 e 8, nós mencionamos na semana passada. São as palavras de Agur, 31 a 33. As palavras de Lemuel, 31, 1 a 9. E o célebre trecho, que é uma grande... um grande finale, né? Um grande fecho final para o livro de Provérbios, que é o texto da mulher virtuosa, não é? Ok? Então vamos lá? Provérbios capítulo 24. A gente já estamos aí no slide do capítulo 24, o começo do capítulo 24, que, como nós dissemos, é o começo, é o final do livro 3, que começou lá no 22:17. E a gente vai começar com as temáticas que o capítulo 24 apresenta. E a gente vê logo no começo que o capítulo 24 começa focando homens malignos, não é? Às vezes as pessoas têm uma visão distorcida da Bíblia. A gente tem que entender que a Bíblia é um livro escrito realmente para culturas de muito tempo atrás. Então tem certas posturas da Bíblia, certo linguajar da Bíblia, certo enfoque cultural na Bíblia, que é um enfoque, uma linguagem, uma maneira de ver relacionada àquela época. Então, para Deus não existe tempo. Deus entra na história quando ele encarna na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, é Deus que se faz homem. Então Deus entra na história. Mas para Deus, ele como ser eterno, toda a história acontece num tempo só, não é? É um flash para Deus. Toda a história é como se fosse um flash. Mas Deus, ele respeita o tempo. Então, quando a Bíblia fala de homens malignos, não é que a Bíblia está depreciando, recalcando, discriminando, não é isso. É porque existem mesmo homens malignos. E isso a gente não precisa dizer para você. Isso é óbvio. E muitas vezes os homens malignos não são aqueles sobre quem a gente descarrega todo o nosso preconceito. Aliás, no próprio roteiro da nossa leitura, você já viu, você já ouviu, a gente leu no capítulo 24, que há uma recomendação aqui, olha, 24:17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Então eu elejo alguém para meu inimigo, né? Porque às vezes eu costumo dizer isso, né? A gente às vezes até elege, né? A gente decide que aquela pessoa é inimigo da gente, a gente não vai falar, a gente quer o mal dela, gente. Claro que a gente não divulga isso para não queimar nosso filme, né? Mas às vezes a gente elege, ou às vezes não. A gente realmente tem desafetos, ou tem pessoas que nos odeiam, tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas que nos tratam de maneira hipócrita, né? Na nossa presença são uma coisa, depois são outra por trás. A gente reconhece que isso acontece. E o que a Bíblia recomenda aqui? Quando cair o teu inimigo, não te alegres. É muito fácil, às vezes a gente se surpreende, né? Quando a gente percebe que uma dessas pessoas que a gente elegeu para inimigo, ou um dos nossos desafetos, ou uma das pessoas que a gente acha que são hipócritas no trato com a gente, se dão mal. Aí a gente, poxa, bem feito, né? A Bíblia diz que a gente não deve fazer isso, não deve se regozijar no nosso coração quando ele tropeçar. Então, homens malignos não são pessoas que a gente escolhe para odiar, para discriminar, para torcer para que tudo dê errado para ele, mas homens malignos existem. E homens malignos, às vezes, não são aqueles que a gente rotula, né, como bandidos. A gente, até há uma gíria, né? No meio jurídico brasileiro, que é o chamado crime do colarinho branco. O que é o crime do colarinho branco? É o camarada que tem dinheiro para comprar o terno caríssimo, o colarinho caríssimo, a gravata, né? Que só a gravata deve custar na ordem de grandeza dos R$1.000, não é? Só a gravata. Imagina o sapato, todo o restante da roupa. E são homens malignos.
Isso é que é preocupante, né? Então a Bíblia ela não está discriminando, a Bíblia está apenas chamando a atenção para o fato de que os homens são malignos, sim, existem homens malignos, sim, e mulheres também, né? A Bíblia está falando aqui genericamente. Sobre os homens malignos, sobre as mulheres malignas, não tenha inveja deles, nem queira estar com eles. Interessante, como é que isso pode acontecer, não é? Aqui no Salmo 73, que eu já mencionei outras vezes, mas hoje eu vou ler o começo, é um salmo muito interessante, porque é o começo do livro 3, no livro dos Salmos, né? O salmista aqui, ele se vê numa situação exatamente relacionada a essa maneira dele encarar a sorte dos ímpios. Ele diz assim, olha, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com o coração limpo, Salmo 73, 1. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Interessante como é que esse versículo do Salmo 73, 3 se encaixa nesse trecho do livro de Provérbios, né? Não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. E o salmista no Salmo 73, 3, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, né? Por que eu não devo invejar os perversos? Porque seu coração maquina violência e seus lábios falam para o mal. Imagina você tendo inveja de quem maquina violência e de quem fala para o mal, não é? Na verdade, essas pessoas, às vezes, o quê? Elas ganham, elas conquistam, entre aspas, vantagens. Às vezes o trapaceiro, não é? Ele consegue o quê? Vantagens. Aparentemente são vantagens. Ou pela ótica corriqueira, né? A ótica da sociedade, consegue dinheiro, consegue poder, consegue notoriedade, envaidecem-se, se tornam soberbos, se tornam hipócritas, se tornam mentirosos. O rei Davi, no Salmo 51, diz que um abismo chama outro abismo. Não tem como a pessoa aderir a um pecado e ficar só nele. Vai vir uma sequência, né, de erros, às vezes até para que um encubra o outro, né? Então aqui no Salmo 73, para eles não há preocupações, para o homem maligno, para o homem que tem maquina violência, para o homem que fala mal, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. A gente costuma dizer que o Brasil é um país de impunidade, né? Tem gente que não se aflige, é maligno, maquina violência, os lábios falam mentira, hipocrisia, demagogia, mas eles não têm preocupações, não é? Então esse capítulo 24 começa nos advertindo para que a gente não tenha inveja, não caia na armadilha de achar que há vantagem nesse proceder. E aí vem a continuação do capítulo 24, já ameniza, né? Faz um contraponto, fala da sabedoria e tem uma sequência de benefícios que a sabedoria promove, né? Com ela edifica-se a casa, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Na casa onde habita a sabedoria, né? A gente tem falado sobre o relacionamento conjugal, sobre o casamento, né? Outra coisa que as pessoas muitas vezes atacam a Bíblia, até em ambiente acadêmico, dizendo que a tradição judaico-cristã, olha gente, a tradição judaico-cristã tem a opinião dela, entendeu? Para a tradição judaico-cristã, o casamento é monogâmico. Então, quem não aceita esse tipo de casamento, bem-estar é problema dele. Agora, nós que aceitamos, a gente vai continuar fazendo propaganda dele e eu acho que a gente não precisa ser atacado nem desmerecido porque segue essa tradição. A gente segue essa tradição. Agora, eu também acho muito errado as pessoas que seguem essa tradição desmerecerem as pessoas que não querem seguir essa tradição. Então,
Quando a Bíblia fala de edificar uma casa com inteligência, por meio da sabedoria se edifica uma casa e com a inteligência ela se firma. Outro dia eu estava vendo na internet um casal que, sim, ele é monogâmico, mas tem uma relação aberta, não é? Então, a esposa pode se relacionar com quem quiser, o marido pode se relacionar com quem quiser. Basta que um avise o outro, uma coisa bem democrática. Olha, essa é a opção deles, puxa vida, eu não tenho nada contra isso, só não é a minha e de uma porção de gente. Então, cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua opção, e é bom que não haja ataque de parte a parte. Assim como a internet fez propaganda desse estilo aí, a gente pode fazer do nosso estilo. Então a gente entende casa, entende matrimônio, entende relacionamento conjugal de outra maneira. As pessoas querem fazer de uma maneira diferente, olha, tem toda a liberdade para isso. A Bíblia não se impõe. Algumas pessoas dizem que a Bíblia estraga a festa. Sabe por que ela não estraga a festa? Porque a Bíblia nunca se impõe. Nem a coisa mais importante que tem na Bíblia, que é a salvação da nossa alma, que é a vida eterna, é uma imposição. Você pode dizer que tem gente que se vale da Bíblia para impor, tem gente que se vale da Bíblia para perseguir, para discriminar, para vaticinar, aí é outra história. Você está confundindo as coisas. O mau uso da Bíblia é outra história. A Bíblia nunca impõe nada, na Bíblia tudo é voluntário. Então aqui há um enaltecimento da sabedoria. Com ela, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento enchem-se as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Eu lembro aqui do profeta Oséias criticando os sacerdotes que não buscavam conhecimento. Olha, Oséias era um profeta do século VIII. O profeta Ezequiel é um profeta do século VI. São quase 200 anos entre o profeta Ezequiel e o profeta Oséias. E o profeta Ezequiel diz que nas câmaras do templo havia pinturas de deuses idólatras que os sacerdotes cultuavam escondido. Ora, se os sacerdotes quisessem ser idólatras, problema deles. Mas fazer escondido dentro do templo e do lado de fora fingir que adoravam o Deus único, o Deus vivo. Então, o conhecimento, a falta de conhecimento, foi a falência do sacerdócio em Israel. Aqui o texto diz, pelo conhecimento enchem-se as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. As câmaras do templo foram enfeitadas, né, com o rosto, com a imagem de ídolos, eram até obras de arte, né? Mas desmerecendo, seduzindo os sacerdotes e fazendo com que eles traíssem a confiança que o povo de Israel colocou neles, né? Então o conhecimento aqui é no sentido positivo. Ali a perda do conhecimento, a falta do conhecimento gerou esse comportamento negativo. O sábio tem mais poder do que o forte. O homem de conhecimento mais do que o robusto. Então aqui a força no outro sentido, não é a força bruta, não é? Mas é a força que tem valor para Deus. A força da sabedoria, a força da preservação da vida, a força da boa escolha, a força do bem que toda uma vida pode experimentar porque busca a sabedoria. É melhor do que ser forte, melhor do que ser robusto. O sábio tem mais poder do que o forte, o homem de conhecimento mais do que o robusto. Farás a guerra com medidas de prudência. Na multidão de conselhos está a vitória. Não é só a vitória, o conselho para fazer a guerra. Aqui, Salomão era um homem de guerra, Davi era um homem de guerra. Então eles usam isso como exemplo. A guerra é uma coisa infeliz, é uma coisa triste. A gente, de vez em quando, vê alguns vídeos sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a primeira. A segunda já estava... a primeira guerra já produziu a segunda. A resolução errada, os tratados errados da primeira guerra já geraram o ódio que provocou a segunda, a loucura que provocou a segunda. Então, guerra é sempre algo negativo. Então, se houvesse, na verdade, prudência, nem guerra haveria.
mas ele diz aqui, ele ressalta aqui, que é possível fazer uma guerra com prudência. E não é só para a guerra, mas para todas as situações da vida. A multidão de conselhos te dá vitória. Conselhos com pessoas sábias, a oração, a gente às vezes pergunta tanta coisa a Deus, e Deus nos fala por boca de pessoas. Deus não fica mandando anjos, não manda recados, né? Às vezes a palavra de sabedoria está na boca de uma pessoa que Deus manda, que Deus coloca na frente da gente, na vida da gente, né? Eu fui uma pessoa que sempre procurou muito conselho. Então, quanto mais conselho você procura, eu como pastor encontrei ovelhas minhas que foram minhas conselheiras. E todo pastor entende isso. Nenhum de nós deve ser vaidoso ao ponto, hoje em dia, meus filhos me dão conselho, minha esposa me dá conselho, na multidão de conselhos está a vitória. Agora, para o insensato, a sabedoria é alta demais, sua boca não terá palavra no juízo. Interessante, né? Parece irônico, né? O insensato debocha da sabedoria. Não, isso não me interessa. Né? Acho que a gente pode fazer um gancho do insensato com o maligno, né? O homem maligno. Quando é que o homem deixa de ser maligno? Quando ele entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o insensato, ele diz, olha, é alto demais para mim. É como se tivesse preguiça, que daqui a pouco ele vai falar do preguiçoso, né? Nunca na sua boca haverá palavra de juízo ou palavra no dia do juízo, né? Ele não vai ter como se justificar, né? Continuando na temática do capítulo 24, nas temáticas sobre o mal, sobre o insensato de novo, sobre o escarnecedor e sobre o fraco. Há uma palavra aqui para esses 4 tipos de pessoas, né? Quem cuida em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os desígnios do insensato são pecado. Se é que ele tem desígnios, se ele tem decisões, se ele tem intenções, são pecado. O escarnecedor é abominável aos homens. Tomara, né? Que haja homens que abominem o escarnecedor. Esses homens aqui que abominam o escarnecedor são sábios, né? Porque há gente que se deleita com o escarnecedor, né? Olha, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós estamos vivendo dias de angústia, né? Sem dúvida nenhuma. Todo o ano passado, há mais de um ano atrás, não é? Eu me lembro que no dia 17 de março de 2020 a gente parou de trabalhar e, né, passamos a trabalhar só em casa, e a gente tem vivido dias de angústia. Então, a Bíblia recomenda aqui que a gente se fortaleça. Se fortaleça. Como diz Tiago, né? A provação serve para que a nossa fé aumente, para que a nossa perseverança esteja se fortificando, né? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nesses dias de angústia, nós vamos nos fortalecer ainda mais, ok? Demais recomendações. O capítulo 24 vai terminar com algumas recomendações a mais. A primeira delas é: livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Esse versículo aqui se aplica muito à palavra do Evangelho, não é? A palavra do Evangelho é uma palavra que livra da morte espiritual, não é? A gente não acredita naqueles, né, filmes, né? Como é o nome, queridos? Vou usar os meus filhos, que são bandas no inglês. Deadly, os mortos-vivos. Zumbi? Undead. Undead, os mortos-vivos, né? A Bíblia fala, os mortos-vivos existem, gente. Os mortos-vivos são aqueles que estão vivos, mas mortos no seu coração. São aqueles que não têm contato com Deus, são aqueles que não têm em si a vida de Deus. O homem, a Bíblia conta que no início da criação, o homem e a mulher se desligaram de Deus. Mas Deus prometeu resgate, prometeu livrar. Então, esse texto fala, é uma advertência: livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Mas se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Então nós não podemos seguir indiferentes. E a única mensagem que livra da morte, que salva, é a mensagem do Evangelho.
A mensagem de salvação é a mensagem do Evangelho. A gente começou o estudo de Provérbios dizendo que há um grito da sabedoria nas ruas, né? A sabedoria grita nas ruas. E nós sugerimos que o grito da sabedoria é o quê? O Evangelho. Jesus, quando começou o seu ministério, ele falou o quê? Está lá em Marcos, eu gosto muito desse trecho, 1, 14 e 15, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho grita nas ruas, né? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. A advertência é essa. É uma pergunta que soa como advertência. Pagará o homem segundo as suas obras. As pessoas não vão fugir da responsabilidade de assumir os seus feitos, as suas decisões. Algumas pessoas agem como se Deus não existisse. Às vezes até falam em Deus, mas a sua atitude não é a atitude de alguém que leva em consideração a ação de Deus na vida delas. Falam de um Deus que parece um ídolo, né? Então, gente, independente do que se pensa a respeito de Deus, ele existe. E é bom que a gente assuma o convite para a salvação, porque todos vão vão prestar a Deus contas das suas escolhas e das suas obras. Vamos lá? Saboreia a sabedoria, é muito interessante, né? No livro de Jó, lembra do livro de Jó? O livro de Jó diz assim, olha, assim como a língua sente o gosto, o ouvido prova as palavras, não é? Então aqui, saboreia a sabedoria. A sabedoria, ela tem um gosto bom, ela nos dá prazer. Filho meu, saboreie o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. É um bem precioso, ela dá saúde e é gostoso, é bom. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Frustração na vida e bom futuro, frustração na vida não há, quando a gente opta pela sabedoria. E o bom futuro é garantia, não é uma sorte, não é um prognóstico, é uma garantia pela escolha que fizermos pela sabedoria, ok? Conselhos em relação aos perversos, ainda no capítulo 24, ele termina com conselhos. Em relação ao perverso, não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo. É uma advertência ao perverso que não se ponha de emboscada contra a habitação do justo. Não assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Eu já disse isso, pode ser que não aconteça nessa vida, né? A gente leu aqui o Salmo 33, em que o salmista estava exatamente abalado, porque ele estava vendo os perversos se dando bem e os justos se dando mal. Mas a Bíblia diz que haverá o quê? Um juízo. E o juízo que a Bíblia diz que vai existir não depende nem de eu acreditar e nem de você acreditar. Juízo não depende, o juízo final não depende da gente acreditar. Está agendado. E a recomendação que eu faço a você é que não marque nada na sua agenda para o dia do juízo. Porque nesse dia, ainda que você marque, vai ter que desmarcar o teu compromisso, porque todos nós vamos estar presentes nesse dia. Então essa advertência aqui aos perversos é para que eles mudem o seu caminho, mas caso não mudem, eles vão ter um encontro com Deus, tá? No dia do juízo. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Já lemos esse versículo, né? Ele é perverso, mas não se alegre com a queda dele. Que o teu coração não se regozije quando o teu inimigo tropeçar, quando o perverso tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade a Deus, e Deus desvie dele a sua ira e volte a sua ira para nós, né? Para você, né? O profeta Obadias é o profeta desse versículo aqui. Essa recomendação é o resumo, a síntese da profecia do profeta Obadias. Não devemos rir
do desdouro, da desgraça do perverso. Ok? Vamos lá, capítulo 24 ainda, conselhos em relação aos perversos. Eu acho que eu repeti aqui, né? Não, né? Continuação. É a continuação dos conselhos. O 3, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. É um reforço do que nós já dissemos, né? Não é para que a gente se alegre com a desgraça deles, como também não é para que a gente fique pensando que eles, como o salmista no Salmo 23, têm sorte, se dão bem. Não, a lâmpada deles se apagará. Há uma parábola na Bíblia, né, das mulheres desavisadas. Eram 10 mulheres, 5 se preveniram com o combustível para a sua lâmpada, o azeite da sua lâmpada, e outras 5 não. Então, a lâmpada que se apaga é aquela que não tem, que não espera, que é surpreendida exatamente pelo juízo de Deus. Ok? Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? É um conselho aqui para que haja respeito, né, com relação à autoridade que Deus coloca. Romanos também fala sobre isso, né? Evidentemente que há no próprio registro da lei o direito de greve, né? Há o direito de protesto, há uma série de direitos. Inclusive Daniel, lá no reino da Babilônia, ele resolveu desobedecer ao preceito do rei. Mas ele estabeleceu com sabedoria o quê? Uma opção, e falou assim: olha, vamos fazer um teste, essa dieta a gente não vai, eu e os meus amigos, nós 4 não vamos seguir essa dieta. No final do período, você vê quem é que está melhor preparado nas provas, nas competições, e aí você vai definir quem é que tem razão. Esther desobedeceu o mandado do rei, mas foi sábia. Então a Bíblia está dizendo aqui que qualquer tipo de desobediência civil, qualquer tipo de levante contra qualquer tipo de autoridade tem prescrição, tem norma, e isso deve ser feito com sabedoria. Ok? São também estes provérbios dos sábios. Lá na metade do capítulo 24, lembra? Tem uma subdivisão, certo? Aonde você começa, aonde a gente começa um outro livro. A gente mencionou isso no começo, né? E é aqui que essa divisão se encontra, não é? Vê para mim aí no capítulo 24, onde está escrito, são estes também. 23. É o 23, é o 23, tá? Lá nas sessões, no slide das sessões, acabamos de terminar a sessão 3, estamos começando a sessão 4, tá? Parcialidade no julgar não é bom. Deixar isso bem claro, né? Até para o judiciário no nosso país, né? Parcialidade no julgar não é bom. É muito mais do que isso, né? Mas é uma advertência leve para que a gente possa refletir que para Deus o caráter do que é bom tem uma tremenda exigência, né? O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Tomara, né? Que esse povo aqui tenha essa consciência, né? De que alguém que diga ao perverso, tu és justo. Aliás, eu acho que isso aqui tem a ver com parcialidade no julgar, né? Será que não? Dizer ao perverso que ele é justo ou justificar quem não merece ser justificado é parcialidade no julgar, ok? Mas os que o repreenderem, quem repreender o perverso, se acharão bem e sobre eles virão grandes bênçãos. Vamos ter nítido na nossa visão, vamos ter lucidez para definir, tá, o que é justo e o que não é justo, tá? E vamos repreender quando a gente ver que é necessário isso. E um instrumento para repreensão é a Bíblia, né? Lembram daquela palavra de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Aqui está escrito assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, toda a Escritura, ela completa, útil para o ensino, para a repreensão, útil para a correção e para a educação da justiça. Qual é a finalidade disso tudo? A fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito, perfeitamente habilitado, habilitada para toda boa obra. Então a repreensão aqui é uma repreensão baseada na palavra de Deus. Como o beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Uma outra figura bonita, né? Como o beijo nos lábios é a palavra, é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Primeiro, aquilo que é prioridade, né? É prioridade. Esse texto lembra o texto da mulher virtuosa que sabia fazer isso aqui direitinho. E agora a gente vai entrar no livro 5. São também estes provérbios de Salomão. Lembra que lá no capítulo 10 a gente começou com provérbios de Salomão? Agora a gente retoma. Não quer dizer que o que antes estava escrito não era de Salomão. É uma subdivisão. É uma outra coleção de provérbios de Salomão. E ele diz aqui que coleção é essa? Transcreveram os homens de Ezequias, reis de Judá. Ezequias foi um rei avivalista, foi um rei crente. Ezequias foi um rei a quem o profeta Isaías procurou dizendo que ele haveria de morrer. Ele virou para o canto, ele fez uma oração, ele pediu a Deus mais tempo de vida e teve mais 16 anos de vida. E ele, quando faz a oração dele, está lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 35. Ele diz assim: ah, Senhor, eu queria um sinal de que vou ficar bom. Eu queria um sinal de que eu vou voltar a frequentar o templo. Entendeu? Esse rei Ezequias, os homens desse rei, evidentemente, deve ser o pessoal do Ministério da Educação, né? O pessoal do setor, né? Qual é o termo? Como é que a memória da gente falha, né? Os escribas de Ezequias colecionaram, né? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Interessante isso, né? Esse rei aqui é o rei justo, é o rei sábio, como Ezequias, como Davi, como Josias, como Josafá. Há uma série de reis em Israel que são avivalistas. O rei Josafá foi um que pediu que os levitas saíssem pelo reino divulgando a lei, ensinando a lei, o rei Josafá. Então, é como se Deus fizesse um jogo de esconde e os reis, o rei justo, o rei que Deus queria que todo rei fosse, né? Que Davi serviu de exemplo, embora Davi não tenha sido perfeito. O rei perfeito é Jesus. O rei perfeito é Jesus. Então, esquadrinhar as coisas de Deus. Jesus foi perfeito em esquadrinhar a pessoa do Pai, né? Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. O rei justo, o rei de fé, o rei crente, né? Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Todos esses provérbios iniciais dizem respeito à figura de um rei modelo, de um rei justo. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Não é bem melhor? Jesus ensinava que quando a gente sentar na sinagoga, senta lá no finzinho. Se alguém te chamar para frente, não é? Senão, como a gente diz na gíria, você vai pagar mico. Não é? Esse provérbio aqui pode ser o provérbio do mico. Não é? Espere que te enalteçam, que te glorifiquem do que você querer. Vaidade é um perigo, né? A respeito do que teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros. Cuidado, né? Com aquilo que os olhos veem, filtra, né? E cuidado quando for dar continuidade, para que você não seja veículo de mexerico, né? Lembra que a gente falou 3 vezes sobre o mexeriqueiro nas aulas passadas? Olha, estamos na seção 5, viu? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem.
deixa o segredo para os outros, né? E quando você tiver que falar, como Jesus falou, fale no cara a cara, seja o teu sim, sim, o teu não, não, para que não te vitupere, o teu próximo não te humilhe. Aquele que te ouvir não te difame, né? Aquele que te ouvir e não se te apegue à tua infâmia. Então, cuidado para não espalhar o segredo e ser envergonhado, vituperado, difamado, né? E seja classificado, seja não existe, você seja classificado como alguém que carrega consigo infâmia, né? Aqui tem os 4 como, certo? Eu não sei se são 4 ou se são 5, né? Eu acho que são 5 como, tá? A gente mudou de ordem aqui, não. Primeiro são os 4, depois tem mais 5. Vamos ver assim, são chamadas símiles, comparações, não é? E a primeira é muito interessante, né? Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e eu costumo dizer que esse texto é uma definição de profecia, não é? Profecia não é prognóstico, tá? Tem gente que fica atrás de profecia para querer saber o futuro. Gente, o nosso futuro está nas mãos de Deus, viu? E raramente a Bíblia, ela prevê o futuro. Uma vez num livro que numa aula de um livro que eu tive de hermenêutica, que é uma aula de interpretação do texto bíblico, alguém já fez uma contagem das profecias do Antigo Testamento, certo? E nas profecias do Antigo Testamento, contando-se todas elas, 95% dizem respeito a Jesus. 95%. Dos 5% que restam, 2 são profecias preditivas. Ou seja, alguém é avisado que alguma coisa vai acontecer no futuro na vida dele. Então, não existe prognóstico na Bíblia. E o Novo Testamento recomenda que a gente seja profeta, não é para ficar adivinhando o futuro da vida dos outros, mas é para quê? Para que tenha uma palavra dita ao seu tempo. E lá em Efésios, vamos lá de novo, para a gente recordar esse texto, o que Paulo diz sobre palavra dita a seu tempo. Está aqui em Provérbios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Certo? Isso é definição de profecia. O que é profecia? É uma palavra boa para edificação, é uma palavra conforme a necessidade, e é uma palavra que transmite graça aos que a ouvem. Olha, conforme a necessidade, pode ser uma palavra até que não é muito boa ou não vai fazer muito bem ser ouvida. Pode ser uma palavra de repreensão, pode ser uma palavra de exortação, não é? Mas ela é conforme a necessidade. E aqui em 1 Coríntios 14, há outro versículo que define o que é a profecia. A Bíblia diz assim, seguir para toda a igreja, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, para toda a igreja, mas principalmente que profetizeis, toda a igreja. Mas não é adivinhar o futuro não, gente. Qual é a definição? Ele diz aqui no versículo 3, o que profetiza fala aos homens, e as mulheres também. Mulheres também profetizam, porque a igreja é composta de homens e mulheres. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, para você edificar, às vezes você tem que fazer, sabe o quê? Demolir. Demolir. Às vezes, para falar uma palavra de edificação para uma pessoa, você tem que ajudar a demolir tudo aquilo que ela está construindo para ela edificar no que ela construiu, né? Tirando aquilo tudo e começar com um fundamento, em outro fundamento. Né? E a exortação? A exortação também parece uma dissecação, né? Parece um corte. Exortar é quando você vai lá no fundo. Então, às vezes, a palavra de exortação é uma coisa que a pessoa pode até achar desagradável de ouvir, mas é necessário. Ok? Palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor. Olha aí. O sábio repreensor, para um ouvido que quer ouvir, para um ouvido atento, é como joias de ouro puro, como um enfeite. Tomara
que haja ao teu ouvido, ao meu ouvido, sempre alguém, um sábio, na multidão de conselheiros, puxa vida, né? Um sábio me repreendendo. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam. Aleluia. Lá em Romanos está escrito que Isaías, não é? Replicando, um eco de Isaías, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A mensagem do Evangelho é a principal mensagem, a principal coisa boa, e tudo que o Evangelho tem de adicional, não é? Está aí, o Evangelho é uma mensagem que entra para demolir, tá? Tudo de errado que a gente construiu e para recolocar no lugar, colocar nossa vida no fundamento que é Jesus, ok? Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Salmo 23, não é? Guia-me pelas veredas da justiça, o Senhor refrigera a minha alma. E eu já disse aqui que a palavra refrigera no Salmo 23 é o verbo hebraico shuv, não é? Que significa converter. Quando é que Deus refrigera a alma? Quando me converte para Ele. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, olha, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Demagogia, tá certo? Pura demagogia. Ano que vem, ano de eleição, o homem que se gaba do que não fez. Cuidado, abre o seu olho. Vamos lá? Continuando na seção 5 do livro. A longanimidade, persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Olha a força da língua branda. Longanimidade, persuasão, quer dizer, aqui é um sábio falando, né? Que longanimidade é uma insistência. Quando se fala em longanimidade, é um ânimo longo, demora-se, usa-se da sabedoria para tentar convencer, persuadir. Então, é uma língua branda que esmaga ossos, né? Então, alguém que se deixa persuadir, convencer, exortar, vai ter um alívio tremendo, né? Aliás, os ossos vão ser esmagados se ele não se deixar persuadir, né? A sensação boa, né, de quem se deixou aconselhar. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Evidente que isso aqui é para você aplicar a qualquer circunstância, né, da sua vida, né? O exagero, né? Aquilo que é demais, né? É para você ser comedido no que você diz, no que você faz, nas atitudes que você toma, para que as consequências não sejam negativas. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. O mesmo provérbio que diz que é melhor você não se enaltecer, né? Ou como Jesus falou, melhor você sentar no último banco e te chamam para frente. É melhor que o teu amigo sinta a tua falta do que fingir sorrindo que está gostando, e quando você sair, diga: meu, como é que pode? Esse cara não se manca. Né? Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Tudo de ruim. Né? Isso tem até preceito para isso no Código. Falso testemunho é penal. Não no Código Civil, aí é penal. Certo? Mais 2 e mais 3 como? Nós vimos 4 como, agora tem mais 5, 9 símiles, né? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Sem dúvida, né? Você mastigar e quebrar um dente, caramba, ou quebrar um pé, olha, um pé sem firmeza, um dente quebrado, é mesmo que você confiar no desleal. E pior é que confiar no tempo da angústia. Se o tempo não fosse de angústia, você, poxa, para que eu fui confiar naquele cara? Mas diz aqui que o tempo é de angústia. Então é como quebrar o pé, como quebrar o dente mesmo, né? Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas. Já botou vinagre sobre ferida? Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Alguém que não respeita o luto, né? Nós estamos numa época em que a gente deve respeitar o luto.
uma porção de atitudes que a gente viu aí, de festas, de aglomerações, né? Eram pessoas que não levavam em consideração o sofrimento dos outros, né? E ele diz que isso daí é como alguém que 0 grau fica sem roupa, não é? Se o que te aborrece tiver fome, olha aí, mesma coisa que nós vimos lá atrás, de você não perseguir ou não se alegrar ou não se regozijar com a má sorte do perverso. A pessoa te aborrece, a pessoa quer o teu mal, mas se ela tiver fome, dá pão para comer. Isso aqui está lá no Sermão do Monte. Jesus fala assim, olha, você tratar bem quem te trata bem, qualquer um faz isso. Eu quero ver você alimentar quem te aborrece, dar pão para quem te aborrece. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Deus trata igual todas as pessoas. Então a gente deve fazer da mesma maneira. E o que ele diz aqui? Assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Certo? Amontoar brasa viva é deixar que a consciência da pessoa reflita sobre o benefício que ela não merecia, mas de sua parte, da tua parte, ela só encontrou benefício. É uma maneira de Deus chamar a atenção dessas pessoas para entender que existe amor, que existe perdão e que aquela pessoa precisa modificar a sua conduta. O vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Certo? Do mesmo modo que o vento norte traz chuva, a língua fingida vai deixar alguém muito aborrecido. Melhor é morar no canto do eirado. Essa aqui a gente já viu, né? Isso aqui é replique. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Caramba, né? É melhor você morar, dormir lá, aqui em casa seria na casinha dos cachorros. Mas a minha esposa não é rixosa, viu? Escolha, hein? Saiba escolher. E mais 3 como para terminar o capítulo 25. Ele termina com: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. O Evangelho vem de tudo que é canto, né? Tem um cântico de crianças que diz isso, né? Lá na China, no Japão, de tudo. Lembra, minha filha? Então, qual é para a gente tentar cantar aqui? Jesus ama as criancinhas. Jesus ama as criancinhas. Do Brasil e do... E derredor. E derredor. Deste mundo ao derredor. Jesus ama as criancinhas deste mundo ao derredor. Que as chinesas querem dos esquimós ou índios luz. Cristo ama as criancinhas como são, né? Então que venha a Boa Nova e que vá a Boa Nova aos países mais remotos, né? Jesus falou, descereis, os apóstolos queriam saber quando queria restaurar o reino de Israel. Jesus falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Ele foi ampliando até os confins do mundo, né? Que venham boas notícias, que a gente saiba que num país remoto o Evangelho chegou lá e produziu seus frutos, né? Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Tomara que nenhum justo, né, se for verdadeiramente justo, jamais vai ceder ao perverso, senão é como se fosse uma fonte corrompida, né? Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Ele está dizendo aqui, procurar a honra no sentido de você se envaidecer ou querer ser elogiado, você querer receber, não é isso. A honra vem por si, é nesse sentido que ele está dizendo, né? Mais uma vez aparece a quantidade exagerada de mel, não é? Para simbolizar uma coisa negativa, né? E para terminar, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, gente. Olha, fruto do Espírito, né? Eu costumo dizer que lá em Gálatas, quando a Bíblia fala de 9 frutos, é como se o primeiro e o outro fechassem um elo, né? Porque também podemos cantar, né? O corinho, né? O cântico de criança, né? O fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é o amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Então ninguém tem amor sem ter domínio próprio. Mas como é que você vai amar o inimigo? Como é que você vai orar pelo perverso se você não puder um freio, não puser o freio no velho homem? O domínio próprio põe um freio no velho homem. Sem domínio próprio ninguém ama. Entendeu? E o que está entre o amor e o domínio próprio, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Essas coisas coexistem com o amor. O amor franqueia a porta para essas coisas. É um exercício de personalidade, né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito ele floresce quando nós guerreamos contra o nosso velho homem. Porque o nosso velho homem não quer nada com o Espírito, mas empatou. O Espírito também não quer nada com o nosso velho homem. Nosso velho homem morreu em Cristo. A gente tem que entender isso. Mas isso é fácil falar. Na hora da santificação é uma guerra. Então aqui ele está dizendo, como cidade derribada que não tem muros. Quem não tem domínio próprio, a vida de quem não tem domínio próprio não tem muro. O que a Bíblia fala de Satanás? Ele pula o muro. Agora, quem entra pela porta é Jesus, né? Então nós temos que franquear a nossa porta, a nossa casa para Jesus. E fazer uma barreira de domínio próprio, tá, ao inimigo. Porque senão nossa vida vai ser como uma cidade em ruínas. Ok? Belíssima palavra, a palavra de Deus. Obrigado porque você nos acompanhou até agora, não é? A gente estimula você que nos acompanhe sempre e que leia a sua Bíblia. Volte lá, quer ler o 24 e 25, leia. Mas leia também do 1 ao 9, ok? Pegue aí o slide, essa nossa fala vai ficar no YouTube. Vai lá no slide, congela a imagem e vê as sessões do livro. Hoje eu vou ler a sessão 1, hoje eu vou ler a 2 e por aí vai. E você colha, né, dessa leitura, dessa meditação, sabedoria. Ok? Vamos orar? Uma oração final? Algum pedido? Uma voz feminina, né? Ana Luísa vai nos despedir com palavras de oração e depois a gente, lembrando que domingo a gente está tendo os nossos cultos presenciais, por isso que você não nos encontra mais na net. Mas toda terça-feira, 19 horas Acre, 21 horas, horário de Brasília, estamos aqui com você. Muito obrigado. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender mais de Ti. Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, te agradeço pela sabedoria que Tu derramas em nossas vidas, te agradeço porque Cristo é a nossa sabedoria. Que nós possamos, então, Senhor, ser sábios, que nós possamos usar, Senhor, essa sabedoria nas nossas vidas e, Senhor, cumprir cada vez mais, cada dia mais a Tua palavra. Ficando, Senhor, sempre andando nos Teus caminhos e cumprindo, Senhor, o Teu propósito. Ajuda-nos, Pai, nessas situações, em momentos difíceis, momentos que precisamos ter sabedoria, tanto nos nossos relacionamentos, como nas nossas áreas de vida pessoal, do trabalho, e também, Senhor, na igreja, em prol do Teu reino, Pai. Ajuda-nos a ser sábios. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, eu te agradeço pela salvação, te agradeço pelas bênçãos e te peço que continue nos abençoar. Abençoando os enfermos, Senhor, as pessoas que estão passando também, estão enfrentando o luto, Senhor, porque perderam pessoas queridas nesse momento de pandemia, Pai. Te peço que estejas fortalecendo a Tua igreja, nos abençoando, amém. Que nós possamos, Senhor, ser luz no mundo, também possamos mostrar, Pai, a Tua palavra, que Cristo verdadeiramente é para as outras pessoas, amém. Com amor, com sabedoria, usando os frutos do Espírito, Pai. Eu te agradeço e eu te peço por essa semana, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Obrigado.